aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galera, vamos aqui para os nossos palpites para o dia 24/10, aí, 24 de outubro de 2024. Temos aqui bastante jogo hoje, nesse dia aqui. Cara, bastante jogo aí, Conference League, Liga Europa, tem aí jogo da Sul-Americana. Eu separei alguns jogos aqui para vocês, beleza? Espero aí que vocês curtam aí o nosso vídeo. Vamos lá para os nossos palpites e análises. O nosso primeiro jogo aqui é o Panathinaikos contra o Chelsea, pela Conference League aí a 1h45. Aqui a gente vê aí o Chelsea é favorito, mesmo jogando fora, pagando uma odd aí de 1,55. O Panathinaikos com uma odd 6. O Panathinaikos aí, ele vem aí nos últimos 10 jogos aí, ele não perdeu em 8 jogos. Ele não é um time, os jogos dele não é uns jogos muito over, viu? Não é muito bom para gols. Ali, ó, vocês veem que menos de 2,5 gols nas últimas 4 partidas, menos de 3,5, né, também aí nas últimas 4. Já o Chelsea já, tipo, é um time que já é um pouco mais, assim, sai um pouco mais de gols nas partidas dele, né? Então, rapaziada, nesse jogo aqui, na verdade, o meu palpite, ele vai ficar aqui na vitória do Chelsea, viu? Eu acho que o Chelsea ganha esse jogo aqui, mesmo jogando fora de casa aí. O Chelsea tá com um time aí que tá um pouco melhor aí, tá encaixando certinho. Tem alguns jogadores se destacando. Então eu acho que o Chelsea ganha esse jogo aqui, beleza? Agora a gente tem aqui Qarabag contra o Ajax. Qarabag aí pagando aí 3,10 na vitória. O Ajax pagando uma odd 2,20. Aí a gente vê aqui, ó, o Qarabag marcou o primeiro gol aí nos últimos 4 jogos. Nos últimos 9 jogos aqui dele saiu um gol no primeiro tempo. Mais de 1,5 nos últimos 8 jogos aí. Já o Ajax marcou o primeiro gol aí nos últimos 10 jogos. Não perde faz 9 jogos. E nos últimos 10 jogos do Ajax tem saído mais de 1,5 gols. A gente vê aqui, ó, que o Qarabag vem aí nos últimos 5 jogos de 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Ajax vem de 4 vitórias e 1 empate. Bom, nesse jogo aqui, galera, o meu palpite, ele vai estar aqui em mais de meio gol no primeiro tempo. São dois times bem over, fazem bastante gols aí nos seus campeonatos, entendeu? E aqui a gente vê aqui, tem uma porcentagem boa aqui, ó. O Qarabag aqui com uma porcentagem de 90% dos jogos aí sai esse mais de meio gol no primeiro tempo e o Ajax 70%. Então, aqui no e-mail é um pouco melhor, né, a porcentagem, só que porém tá pagando muito baixo. Então eu prefiro aqui estar arriscando aqui no mais de meio gol no primeiro tempo, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo jogo, que é Roma contra o Dinamo de Kiev. Bom, nesse jogo aqui a Roma joga em casa, uma odd aí de 1,50. O Dinamo, a zebrinha aí pagando 6,50. Só que aqui tá, ó, a Roma não ganha nos últimos 8 jogos. Nos últimos 10 ela não ganhou em 8. E menos de 3,5 gols também aí nos últimos 10 jogos da Roma. Ela vem numa sequência aí de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Já o Dinamo vem aí de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Dinamo não perde faz 8 jogos. Sai aí mais de 1,5 gols nas últimas 5 partidas do Dinamo.
e mais de meio gol no primeiro tempo em 8 dos jogos do Dynamo aí, dos últimos 10 jogos. A gente vê aqui a porcentagenzinha da Roma é um pouco mais baixo, o do Dynamo aí um pouco mais alto aí, no um gol no primeiro tempo, no mais de 1,5. Porém, galera, a gente vê aqui, ó, no menos de 3,5 da Roma, nos últimos 10 jogos, nenhum saiu aí 3,5 gols. E do Dynamo, dos últimos 10, 8 jogos não saiu mais de 3,5 gols. Então a gente vê aqui que são times aí um pouco... são times aí under, né? Não saem muitos gols aí nos jogos deles. Então, o nosso palpite vai ser esse aqui, galera. Vai ser aqui o menos de 3,5 gols. Tá pagando uma odd bem alta aí, se você for ver bem, pelos números. 1,44. Eu acho que é uma odd legal aí pra gente tá arriscando nesse jogo aqui, beleza? Na sequência aqui, galera, a gente vai de PAOK contra o Vitória Pilsen. Bom, nesse jogo aqui, o PAOK em casa, pagando 1,90, o Vitória Pilsen numa odd 4. O PAOK aqui, ó, ele tem menos de 2,5 gols nas últimas 4 partidas. Já o Vitória Pilsen aqui, ele não perde nos últimos 5 jogos. Dos últimos 10, ele não perde em 9. E ele também é um time under. Ele é menos de 3,5 gols aí, ó. Nas últimas, tipo, em 8 das últimas 10 partidas dele aí, não sai mais de 3,5. Então não saem muitos gols aí nos jogos dele também. O PAOK ele vem de um empate, uma vitória e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. O Vitória Pilsen ele vem aí de 2 vitórias consecutivas e outros 3 empates. Aqui, galera, o meu palpite para esse jogo aqui, a gente até vê aqui, ó, na linha de gols aqui, que seria o mais provável aqui esse menos de 3,5 gols, que tá com 80% para cada lado aqui. Nos últimos jogos aí não tem saído esses 3,5 gols. Só que o meu palpite para esse jogo vai ser o mais de 1,5, que eu acho aqui, eu acredito que vai sair esse mais de 1,5 nesse jogo aqui, tá bom? A gente até vê aqui na classificação o Vitória Pilsen aqui, ó, tá bem lá embaixo, o PAOK mais ainda, então creio são times que precisam ganhar para estar subindo aqui nessa classificação, beleza? Por isso o meu palpite aqui de mais de 1,5 gol no jogo. Pagando aqui uma odd de 1,22. Uma odd legal aí pra gente estar colocando no nosso bilhete. Agora a gente tem aqui o Maccabi Tel Aviv contra o Real Sociedad. Real Sociedad é favorito no jogo, mesmo jogando fora, pagando uma odd aí 1,75. O Maccabi Tel Aviv pagando aí 4,50. O Maccabi aí, ó, a gente vê, marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos jogos, aí dos últimos 10. Ele venceu o primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos. Saiu um gol, pelo menos aí no primeiro tempo, nos últimos 10 jogos dele. E mais de 1,5 nos últimos 10 jogos dele também. Então a gente vê aqui que é um time bem over, né? Já o Real Sociedad, ó, a gente pode ver aqui, ele não ganha faz 8 jogos, nos últimos 10 na verdade, né? Ele não ganhou em 8 e menos de 3,5 gols nos 10 jogos dele. E aí já é o contrário do Maccabi, né? A gente vê aqui a sequência de jogos deles aqui, ó. Os dois aí, o Maccabi vem aí de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Real Sociedad 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui, galera, o meu palpite para esse jogo aqui é o menos de 3,5 gols. Ó. A gente vê aqui que está com uma porcentagem bem alta
O Maccabi aqui, 90% dos últimos 10 jogos não saem, não tem batida esse 3,5. E do Real Sociedad, 100% dos últimos 10 não tem batido esse 3,5. Então, esse daqui vai ser o nosso palpite para esse jogo. Com menos de 3,5 gols aí, pagando uma odd de 1,30, beleza? Agora a gente vai aqui de Betis e Copenhagen. O Betis jogando em casa, odd aí de 1,90, o Copenhagen pagando 4,10. Aí a gente vê aqui que o Betis nos últimos 10 jogos, nenhum deles tem batido aí esse mais de 3,5, né? Todos eles aí com menos de 3,5 gols nas partidas. O Copenhagen marcou pelo menos um gol nos últimos 10 jogos. Todos os últimos 10 jogos do Copenhagen tem saído aí 1,5 gols. Eu acho aqui que nesse jogo esse 1,5 gols vai sair fácil, beleza? A gente vê aqui, ó, a porcentagem de 70% para o Real Betis e 100% do Copenhagen. Nos últimos 10 aí tem saído esse mais de 1,5 gols, beleza? Então, esse vai ser o nosso palpite para esse jogo, ó. Uma odd de 1,28 aí vai agregar legal aí no nosso bilhete, valeu? Agora aqui a gente tem Fenerbahçe contra o Manchester United. É um jogo já mais equilibrado. Fenerbahçe aí jogando em casa com a odd de 2,90. O Manchester aí com a odd de 2,30. Aqui, rapaziada, a gente vê aqui, ó, o Fenerbahçe ele marcou pelo menos um gol nos últimos 10 jogos. Ele não perde faz 4 jogos. Tem saído 1,5 nos últimos 9 jogos dele. E um gol no primeiro tempo nos últimos 8. Já o Manchester, que ele não perde, dos últimos 10 jogos, ele não perdeu em 8. Não são jogos muito over, né? Ó, a gente vê aqui que saiu menos de 3,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. E também ambas marcam aqui não em 7 dos últimos 10 jogos. Porém, rapaziada, nesse jogo aqui, eu acho bem provável que esse ambas marca bate, viu? Porque o Fenerbahçe aqui, ele é um time bem over, né? Ele costuma marcar bastante gols aí. Todos os jogos aí ele pelo menos marca pelo menos um gol. E eu também acho que o Manchester vai marcar gol nessa partida. Então, o meu palpite para esse jogo aqui é de ambas marcas, pagando aí 1,57. Valeu! Já aqui, galera, a gente tem aqui o Atlético Bilbao contra o Slavia Praga. A gente vê aqui, ó, que o Atlético Bilbao aí, ele marcou um ou mais gols aí nos últimos 8 jogos. Um ou mais gols aí em 9 dos últimos 10. E mais de 1,5 gols tem saído aí nas últimas 8 partidas do Atlético Bilbao, beleza? E aqui a gente vê também que o Slavia Praga também é um time bem over, ó. Mais de um gol no primeiro tempo aí nos últimos 9 jogos. Tem batido esse mais de 1,5 nos últimos 10 do Slavia. Não perde faz 9 jogos. Então, galera, ele vem aí de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos do Slavia. Já o Betis, o Atlético Bilbao, ele vem aqui de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Aqui, rapaziada, eu acho que esse mais de 1,5 gols deve bater muito fácil nesse jogo aqui, beleza? Tá com a odd aí de 1,28. Agora a gente tem Porto contra Hoffenheim. Aqui, galera, ó, o Porto jogando em casa, uma odd aí de 1,55 contra uma odd aí 2,25 do Hoffenheim. O Porto marcou 2 ou mais gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos 10 jogos do Porto tem saído aí mais de 1,5 gols. Ele aí vem de
3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Já o Hoffenheim ele vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Hoffenheim também tem marcado aí nos últimos 10 jogos. Ele marcou o primeiro gol nos últimos 4, porém ele sofre gols aí em 9 dos últimos 10 jogos. Aí ele tem sofrido gols também. E esse gol no primeiro tempo. Também nos jogos do Hoffenheim aí tem saído esse golzinho no primeiro tempo, beleza? Aqui a gente vai ver que o mais de 1,5 tá com a odd aí de 1,17, que é uma odd um pouco baixa, né? Seria um palpite muito bom, mas a odd tá um pouco baixa. Então, galera, pensando nisso, o meu palpite para esse jogo aqui, ele vai ser Porto empate anula. Que eu acho que o Porto ganha esse jogo aqui, beleza? Ele vem aí numa sequência legal aí. E a gente põe um empate anula aqui pra gente ficar um pouco mais seguro aí na nossa aposta, beleza? Mesma coisa nesse jogo aqui, pessoal. Lyon e Besiktas. O Lyon aí também ele vem numa sequência legal, ó. A gente pode ver aqui, ele vem de 5 vitórias consecutivas. Já o Besiktas aí, ele tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. O Lyon, ele marcou 2 ou mais gols nos últimos 6 jogos. Isso aqui é bem legal. E o Besiktas marcou pelo menos um, né, em 9 dos últimos 10. E nos jogos do Besiktas aí, nos últimos 10 jogos, tem batido mais de 1,5 gols. Então, rapaziada, o meu palpite para esse jogo aqui, na verdade, ele não vai ser em gols. Ele vai ser aqui no Lyon empate anula, com a odd aí de 1,22, que vai agregar legal aí o nosso bilhete. Valeu? Agora a gente vamos de Twente e Lazio. Um jogo bem equilibrado aí, a gente pode ver aí que tá pagando quase a mesma coisa aí para os dois times, tá ganhando aí 2,70 contra 2,60. Aí o Twente aí marcou um ou mais gols nos últimos 10 jogos. A Lazio marcou pelo menos um gol aí em 9 dos últimos 10. Só que a Lazio também ela sofre bastante gols. A gente vê aqui, ó, que ela sofreu um ou mais gols aí nos últimos 9 jogos. Esse golzinho no primeiro tempo também tem saído aí nos dois jogos, nos jogos das duas equipes. Você pode ver, ó, em 9 dos últimos 10 jogos das duas equipes tem saído mais de meio gol aí no primeiro tempo. E o mais de 1,5 gol também, em 9 dos últimos 10 jogos das duas equipes. Só de ver aqui, rapaziada, o meu palpite para esse jogo aqui, ele vai ser aqui no mais de 1,5 gols, pagando uma odd aí de 1,28, beleza? Agora aqui a gente vai de Tottenham contra o AZ. Aqui o Tottenham pagando aí uma odd 1,42 jogando em casa. O AZ aí pagando 6,50. A gente vê aqui, ó, o Tottenham vem numa sequência aí, ó, de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. O AZ, ele vem de 4 derrotas consecutivas. O Tottenham tem marcado 2 ou mais gols nos últimos 7 jogos. O AZ sofreu 1 ou mais gols nos últimos 7. A gente vê, eu achei até estranho essa odd aqui pro Tottenham. Eu acho que tá pagando até um pouquinho legal aqui, né? Então, aqui, rapaziada, o nosso palpite vai ser vitória do Tottenham. Não tem nem outro palpite para estar jogando aqui nesse jogo não, beleza? É isso aqui, vitória do Tottenham. E agora a gente vai aqui para o nosso último jogo do dia, com o Corinthians contra o Racing aí pela Copa Sul-Americana, às 9h30 da noite, beleza? Corinthians jogando em casa, com a odd aí de 1,91. O Racing pagando 3,75. Aí a gente vê aqui, ó, o Corinthians vem aí de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos.
O Racing vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. Porém, rapaziada, nesse jogo aqui, eu acho aqui que o Corinthians vai se esforçar ao máximo, já que o Corinthians acabou de ser eliminado aí da Copa do Brasil pelo Flamengo, né? Então, o meu palpite para esse jogo aqui, rapaziada, vai ficar aqui no Corinthians empate anula. Tá pagando uma odd de 1,40. Eu acho uma odd bem legal. Acho que o Corinthians não perde esse jogo, tá? Acho que o Corinthians não perde, que o Corinthians vai tentar fazer um placar em casa para levar o jogo lá para Argentina depois, é o segundo jogo. Então, o meu palpite para esse jogo aqui é esse: Corinthians empate anula. Valeu! E a gente encerra por aqui o nosso vídeo. Valeu, galera! Espero aí que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês possam aproveitar aí os nossos palpites aí, fazer o seu bilhete. Lembrando aí, galera, aposte sempre aí com responsabilidade. Não aconselho você colocar todos os jogos aí, muitos jogos nos seus bilhetes, valeu? Seleciona, vê o que você concorda aí dos nossos palpites, vê o que você não discorda, você deixa de fora. E monte o seu bilhete aí o mais seguro possível para você estar tendo uma vantagem aí. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Quem gostou aí, curte o nosso vídeo aí, compartilha e se inscreva no nosso canal.